E aí, pessoas que entendem que a sua liberdade termina quando a do outro começa, tudo bem com vocês? Porque isso é uma parada que o monarca não consegue processar. Não consegue. Que liberdade não pode ser irrestrita. Como a gente não pode ter liberdade para fascista e racista sair falando qualquer coisa, né? Mas não adianta. E aí ele se irritou, sei lá por quê, com o Felipe Neto na Unesco. Olha lá, eu comentei que ele iria à Unesco, né, no passado, mas ele foi, olha lá. Felipe Neto na Unesco junto com o Lula e com o Barroso, ou seja, o Power Rangers dos canceladores e lacradores e censuradores do planeta, né? Parabéns, Felipe Neto, você virou a referência máxima de influencer dentro do campo dos ditadores. Parabéns. Ai, meu Deus do céu, cara. O que passa nessa cabeça? Qual que é o tamanho do vácuo que faz dentro dessa cabeça? Você é um puta referência entre a comunidade dos autoritários. Parabéns, cara. E agora quem que vai decidir o que você pode falar ou não na internet? Pois é. Felipe Neto. Como assim? Ele vai estar no governo? Ele vai ser o censor? Ele que vai dizer que o monarca não pode mais falar besteira? Não estou entendendo qual que é essa parada aí. Ele é o cara mais sábio e, porra, sabe, aquela pessoa que não tem defeito nenhum, sempre foi cordial, simpático com todo mundo, nunca se envolveu em polêmica Uma coisa tem a ver com a outra, cara. E vocês não eram amigos? Um tempo atrás aí vocês não eram chegados? nenhuma, entendeu? É um cara, assim, com a reputação ilibada pra caralho, que ele pode cagar regra pra literalmente todo mundo. Eu, você. Agora quem vai decidir o que você vai falar é o Felipe Neto, mano. Realmente, a gente tá indo muito bem. 2013 começou bem. O cara foi dar um discurso na Unesco. E aí eu nem sei sobre o que era esse discurso. Qual que é a relação disso com ele decidindo o que as pessoas no Brasil podem falar na internet? Coloca aí, eu vi ele falando inglês, ele fala bem inglês, fiquei surpreso com isso. Como youtuber, você cresceu nesse ambiente de liberdade de expressão. Ô, Monarca, aumenta o volume aí, Monarca. Ganhou muito dinheiro com isso, mas depois você viu todo o mal e a violência, as campanhas de ódio que são possíveis a partir das plataformas. Não só viu, como participou de várias delas, né? Sobre um tipo de regulamentação dessas plataformas. Que tipo de regulamentação você imagina? O mais importante é que a gente tire o tom pejorativo que a extrema-direita está tentando criar. Pô, tá muito baixo isso aí, hein? Regulamentação. Eles acham que regulamentar significa proibir, significa Não. censurar. Não, significa o quê, então? Constituição. Regulamentar é pessoas defendendo o nazismo na internet. Não pode. Racismo na internet. Não pode. Isso é regulamentar. É que tem que ter limite. É que o monarca ele não consegue processar que liberdade tem que ter limite. Não consegue, não adianta. Já foram, sei lá, quantas pessoas tentar explicar isso para ele, não adianta. É uma espécie de regulamentação. Você cria uma série de regras que vão ter suas responsabilidades, seus direitos, seus deveres. E assim como eu acredito que nós temos a nossa vida física guiada pela Constituição e pelos nossos códigos, né, que vai ter o Código Penal, o Código Civil, etc., nós precisamos de uma Constituição digital. A nossa vida digital Sim. ela é diferente da nossa vida física. Por mais que elas compartilhem do mesmo ambiente, das pessoas estarem envolvidas, a internet não é mais um lugar. Não é onde a gente vai. A internet, ela fundamenta hoje a nossa vida digital, as nossas personas estão ali dentro. Não tem uma conversa para colocar a internet na pirâmide das necessidades de Maslow? A internet, ninguém desconecta mais, né? A gente está conectado o tempo todo. Então, ter constituição e códigos que criem as regulamentações para se conduzir a vida dentro dessa vida digital é fundamental. Pausa aí. Isso vai garantir não só as responsabilidades. Meu, primeiro já existe realmente uma Constituição e ela regula já não só a vida real, a vida física, como a internet, né? Não, cara, eu acho que na Constituição não tem nada sobre a internet, assim, diretamente com as regras da internet, né? Porque o que o Felipe Neto está querendo dizer, ele inclusive usa exemplos do Código Civil, Código Penal, que tem regras específicas para aquele tipo de situação. A internet não é uma terra que está fora da Constituição. E outra, a Constituição veda qualquer tipo de censura, ela protege já a liberdade de expressão e de opinião. Com limites, né, Monark? Como eu falei, nazismo, racismo, fascismo. Tanto que defender nazismo é crime, como tu já deveria saber. Né?
você pode ter qualquer opinião e não pode, em nenhum meio, ela ser censurada Não, ou isso alguma não é verdade. punição vir por causa de uma opinião. Já tá escrito isso na Constituição e o Alexandre de Moraes e você e sua turma já estão ignorando o que tá na Constituição. Eu duvido demais, com todas as minhas forças, que tu tenha lido a Constituição alguma vez na tua vida. Entendeu? Então a gente já vive um ambiente de censura, com censura prévia, inclusive, no Brasil Paralelo, que foi censurado previamente. Eles não deixaram, eles postaram o conteúdo. Mas aí eu concordo, né? Brasil Paralelo, porra, os caras desinformando a torta direito aí, ganhando uma fortuna desinformando, tem que censurar mesmo. Época de eleição, o que é censura prévia, o que é vedado na Constituição, mas aconteceu mesmo assim. Então não vem com esse papinho de que você é a favor de Constituição digital, falando um monte de merda que não significa nada. Que brabo, calma, Monark, calma, cara. Você apoia a censura, você nem apoia a sua Constituição. A sua Constituição veda o que tá Calma, acontecendo, Monark. mas os caras passam por cima e tu aplaude. Calma, cara. E ainda consegue criar um ambiente na internet de pessoas retardadas que gostam de você, que aplaudem também a censura. Além de usar essa expressão, né, de pessoas retardadas, que isso já é um capacitismo, né? Ele não consegue enxergar, é ridículo que ele não consegue enxergar o tamanho das besteiras que ele fala. Ele não consegue. Ele não tem uma mãe, um pai, né, para chegar e falar, cara, pelo amor de Deus, para com isso. E aí tem aquela notícia que eu falei agora há pouco, que os caras já estão tirando do CNH e passaporte de quem tem dívida, o que é plenamente inconstitucional também. Isso aí é zoado mesmo, né? Isso aí, eu não sei se isso é inconstitucional ou não. Me dá uma pastilha, né? Eu não sei se isso é inconstitucional ou não, mas isso é zoado, né? Tirar CNH e passaporte de quem está com dívida é um absurdo. E tinha visto até participação de concurso, né? Isso aí é absurdo, isso aí não deveria existir. Tá ligado? E ele vem falar que a gente precisa de uma Constituição. É claro que a gente precisa, porque a nossa não está sendo respeitada. Não, cara, deixa de ser burro. Ele usou o exemplo Constituição, mas ele inclusive cita os outros códigos. O que ele quer é um código, como teve na época, né, o Marco Civil da Internet, eu abraço o Marco Gomes, que foi um dos caras que lutou pra caramba por conta disso, que regulamente isso. Ele não quer uma outra Constituição. Pelo amor de Deus, Monark. Então não vem com esse papinho de hipócrita do caralho. Calma, cara. Vai. Continuar. E os Felipe crimes, Neto magoou, mas hein? também vai garantir os nossos direitos. Hoje, nós não temos nada que garanta os nossos direitos digitais. Então, uma decisão monocrática pode derrubar uma conta. Se a gente tiver uma Constituição digital, esse processo vai ter um guia de regras para que uma conta seja derrubada. Transparência. A gente vai saber exatamente o que está acontecendo e qual foi o nosso erro. Então, por mais que a extrema-direita tente a todo momento criar essa imagem errada de que regulamentar é censurar, a gente está aqui justamente vendo o contrário. Os outros países não tocam nesse assunto. Está todo mundo unido aqui. O cara acabou de falar, não, a gente tem que criar mecanismos para a gente chegar na decisão de quando a gente vai tirar um conteúdo da internet ou não. Ele acabou... Né, Monark, mas o que ele tá falando, cara? Ele não tá falando dos meus reacts, das tuas conversas malucas com aquela moça cubana. Não é disso que ele tá falando. Ele tá falando de coisa mais pesada, né, cara? Pode falar isso. Cara, isso é censura, caralho. Calma, Monark. É censura. O governo não tem que decidir que tipo de conteúdo cara. é politicamente aceitável Calma, ou não, mano. Pelo amor de Deus, que mundo que esses caras vivem. A gente vive no mundo real onde nazismo é crime. Tem uma lei contra o nazismo. Logo, você não pode se expressar nazista. Não pode carregar uma bandeira com a suástica. Isso é censura. Mas isso é uma censura pensando que o nazismo é uma coisa odiosa, que não deveria existir mais. Eles não conseguem entender, eles não conseguem fazer essa relação. É censura, velho. O governo não tem que tirar nenhum conteúdo da internet, velho. Nenhuma opinião. A não ser que seja um conteúdo tipo pedofilia. Aí sim, você tira da internet. Ah, então censura é só aquilo que tu acha que deveria ser? E aí pode ser censura. E aí, óbvio, né, que pedofilia não deveria ter na internet de qualquer forma. Mas vocês viram que, então não é ilimitada, né, a liberdade de expressão. Não é ilimitada, tem um limite. Mas quem define esse limite? O monarca. Agora, uma opinião, não precisa o governo se meter na opinião das pessoas, cara. Deixa a pessoa ter a opinião que ela quiser e expressar.
à vontade. Não tem que ter um mecanismo que avalia tudo que é dito na internet para chegar na conclusão, eventualmente, se essa pessoa merece poder falar na internet ou não. Não! Aí vem um cara com uma ideia nazista, fascista, racista, incel, começa a falar na internet sozinho. E eles criam grupos. Por quê? Normalmente não é um cara só, né? Tem várias pessoas que compartilham dessas mesmas ideias, mas o cara tá lá solitário. E aí ele acha alguém na internet que tem o mesmo pensamento que ele. E aí acha outro cara, e acha outro cara. Eles criam um grupo. E aí começa a acontecer essas coisas que estão acontecendo no Brasil. De moleque invadindo escola com suástica no braço e armado. De vários grupos incel incentivando a matar mulheres. Tem que ter limite para que isso não aconteça. Para que esses caras não se achem e, ok, agora a gente tá junto aqui, a gente é um grupo de incel maluco. Porque isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né, com um nazista andando na rua. Tem marcha de nazista até hoje nos Estados Unidos. E o mais engraçado é que eles chamam a geração que lutou na Segunda Guerra Mundial de a maior geração até hoje, né, dos Estados Unidos, the greatest generation ever. E os caras foram lutar contra nazistas. E hoje tem um monte de nazista marchando nos Estados Unidos. Então isso não deveria acontecer mais. E é esse o limite, Monark. É isso que tem que parar. Não, todo mundo merece poder falar na internet. Isso se chama liberdade de expressão. Não. Nem todo mundo merece. Você tem a liberdade de falar o que você quer, Não. caralho. Tá ligado? A gente viveu com essa liberdade nos últimos 20, 30 anos. Era natural pra vocês... Pô, você pode falar o que você quiser, ninguém pode pedir de falar alguma coisa. Agora, eles querem que você tenha que se conformar a uma cartilha politicamente correta que a esquerda inventou. E aí eles estão criando, indo na Unesco, esses fóruns internacional, que não serve pra porra nenhuma também. Nem sabe o que é a Unesco, né? De abobrinha pros gringos colocar censura aqui no Brasil. Entendeu? Ou seja, ele é um cara totalmente não nacionalista, nem um pouco patriótico, que tá vendendo os direitos dos brasileiros para organizações internacionais, porque ele sabe que ele vai ser convidado para pôr um terninho, pra ir falar com figuras importantes da política. O Monark, ele tá se afundando num buraco de teoria conspiratória que é a não da vida, né? Assim, dá pra ver com o passar do tempo que ele tá indo, né, fundo nessas paradas aí. Porque ele vai ganhar pontos políticos com essa galera da lacração. Porque eles são fortes pra caralho. Eles meio que dominam a porra toda. Entendeu? Então ele é um servo dessa gente. É um servo. E tá lutando pra diminuir as nossas liberdades individuais em prol de ganhos pessoais dele. O mais ridículo disso tudo, assim, se é que tem como falar o mais ridículo disso tudo, é que o Monark continua postando os vídeos dele na internet. Ele reclama há anos de, nossa, estão me cerceando, estão me censurando. E ele continua publicando os vídeos dele na internet. Ele nunca parou. Ele saiu do Flow porque as empresas, livre mercado, né, falaram, a gente não quer tocar mais nisso aqui. A gente não quer mais esse cara aqui. Ou vocês cortam esse cara ou a gente corta vocês. É o livre mercado. As empresas decidiram fazer isso. Mas ele continuou postando, reclamando que não pode postar. Esse é o Felipe Neto, tá bom? Ele é o cara que já foi processado 1 milhão de vezes, já xingou um monte de gente na internet, já falou um monte de merda, já ensinou criança a entrar na Deep Web. É um cara que não tem moral nenhuma pra falar de regulamentação na internet. Inclusive, ele era um grande defensor da liberdade de expressão há 10 anos atrás. Só que isso aqui muda a cabeça das pessoas. Entendeu? Felipe Neto é inteligente, ele sabe que existe um jogo político. E tem forças políticas. E a força política da lacração, o conglomerado globalista, é simplesmente... Falei, eu sabia, né? Ele tá indo nesse poço que a não vai achar uma pá lá no fundo e vai continuar cavando. Muito, muito, muito forte. Entendeu? Então, estar do lado desses caras é bom. Você ganha dinheiro, você ganha status, relevância, influência. Você sobe na hierarquia do globalismo. E você começa a ganhar coisas, né? E é por isso que ele faz o que ele faz. Cada vez que ele fala no globalismo, eu penso que são pessoas que são contra a Terra plana. Então, quer terminar? Eu só falar baboseira, meu. O que ele vai falar? A gente precisa controlar o que as pessoas falam, sendo o cara que fala mais merda na internet. Mas... vamos terminar. Né? Obrigado pela dica aí, vamos terminar. Sim,
Assim, é o Monark de sempre, só que eu sinto que ele está se afundando cada vez mais. E isso vai ser um problema, porque ele continua produzindo conteúdo para a internet. Então, tem que ter alguém que bote um limite nisso aí, porque, como eu falei, os malucos eles se acham. E aí, se der corda, vai acontecer o que a gente já está vendo que está acontecendo pelo Brasil, né?